partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio. Olá pessoal, uma excelente noite para vocês. Eu sou Vando Robson, estamos começando mais um programa Informação e Cidadania, nessa noite gostosa de quinta-feira, feriado aqui no município de Barbacena e em vários outros municípios de Minas Gerais. E ao meu lado, como sempre, meu grande amigo, nosso grande intelectual, professor Carlos Custódio. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí e que vão também nos assistir futuramente, né? Que a gente sabe que muitas pessoas assistem depois do programa. Eu gostaria de agradecer pelo elogio que você me fez, né? Mas a gente batalha, né? Quem sabe um dia a gente chega lá nesse ponto. E também, né, igual você falou, hoje realmente feriado, uma quinta-feira, dia 8, uma noite agradável. Normalmente a gente faz na segunda, né, Wanda? Costuma estar um frio, chovendo. Então, na quinta-feira, até o clima deu uma mudada. E realmente hoje ficou um tempo agradável durante o dia todo, né, e agora à noite também, né, para que a gente possa perder um pouquinho do cheiro do mofo, né, que a chuva estava deixando em nós também, e poder começar nesse período de festividades. A gente sabe que agora é um período de muita chuva, né? É um mês de chuva, é um período de chuva, né? Não só esse mês, mas como o próximo também. E torcer para que elas venham, mas não venham com pouca intensidade, que façam, que aliás não façam, né, nenhum tipo de estrago, igual a gente tem visto que aconteceu nas últimas chuvas aí, fortes que teve, tanto na região, quanto em outras localidades também. O professor Carlos já está no clima de Natal, né, professor? Já está com a árvore de Natal montada, está aí atrás, está hoje num ambiente já natalino. Ô, Wanda, aqui, ó, ainda não foi inaugurado, mas só as lâmpadas custou R$1 milhão que vão ser colocadas aqui. Esses valores aí de 1 milhão não tá legal, né, professor? É 1 milhão para lá, 1 milhão para cá, e daqui a pouco no programa Informação e Cidadania a gente vai falar muito de alguns contratos municipais. Nós estamos programando um programa especial para falar só de contrato. Hoje nós vamos dar alguns spoilers, nós vamos falar de alguns contratos aqui, e como o professor Carlos falou, o programa Informação e Cidadania é para ser toda segunda, mas nesse final de ano a parte profissional, tanto minha quanto a do professor Carlos Custódio, realmente está a mil. Infelizmente, a gente não está tendo o tempo que a gente queria para a gente fazer toda segunda. Estamos aproveitando hoje o feriado para fazer um programa aqui, porque já juntou muito assunto, já tem muito assunto, mas nós estamos fazendo de tudo para nos adequar aqui, para voltar a fazer toda segunda-feira, professor Carlos. Não, com certeza, mano. Como eu te falei, né? Ficou apertado agora na segunda, tem o pessoal de férias lá na escola, estou tendo que substituir eles lá, né? Mas a gente vai retornar para segunda-feira, breve. Pessoal, então nós vamos começar, igual nós sempre começamos aqui no nosso programa, um quadro de prestação de serviço. O professor Carlos vai trazer algumas vagas de emprego e logo depois nós vamos direto para o cargo-chefe, que como tem muito assunto, hoje nós gostamos de trazer algumas notícias que os telejornais tradicionais não trazem, alguma coisa do espaço, da NASA, algo que você não está acostumado a ouvir, e notícias de relevância também. Mas logo após a prestação de serviço, com o professor Carlos Custódio, nós já vamos passar para política e política municipal. Tem muita coisa aqui no nosso município acontecendo, a gente vai falar de muita coisa, mas eu vou rodar a vinheta aqui agora, que a gente já vai para o nosso bloco de prestação de serviço.
Vamos lá, professor. Vamos lá, vamos. As vagas de emprego, como a gente sempre traz aqui, lá do CIMI-UAI Barbacena, hoje, né, hoje são 8, né, e a última atualização foi dia 6 de dezembro de 2022. As pessoas que tiverem interesse, né, em alguma dessas vagas aí, deve se dirigir ao CIMI-UAI Barbacena, anexo à Prefeitura de Barbacena, na rua Silva Jardim, número 340, ou entrar pelo site do CIMI-UAI Barbacena, né, e se candidatar a uma dessas vagas aí. Vamos lá, o que nós temos aqui hoje? Auxiliar técnico eletrônico, uma vaga. Costureiro de máquinas industriais, 6 vagas. Costureiro de máquina industrial, experiência em orçamento, uma vaga. Empregada doméstica, uma vaga. Mecânico de automóvel, exige-se carteira de categoria B, 2 vagas. Temos também mecânico de motocicleta, uma vaga. Mecânico de veículos, exige carteira de habilitação categoria B, uma vaga. Montador de móveis, 3 vagas. Motofretista, exige carteira de habilitação categoria A e moto própria, tem uma vaga. Motorista de ônibus rodoviário, contrato intermitente, exige-se carteira de habilitação D, 5 vagas. Oficial de serviços de manutenção, 2 vagas. Subgerente de padaria, 1 vaga. Vendedor de comércio varejista, ter experiência em vendas de pneu, 1 vaga. Vendedor de serviço, 1 vaga. E vendedor interno, 2 vagas. Essas são as vagas de hoje do CIMI-UAI Barbacena, um total de 29 vagas, né, que está aí à disposição daquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga de emprego. Dá uma olhadinha no CIMI-UAI, com certeza alguma coisa pode servir para você, né? Você às vezes encaixa no perfil exigido da vaga. E aí, professor Carlos, algumas vagas diferentes das que tinham no mês passado, e principalmente nessa época de Natal, quem está à procura do emprego, ou seja, o primeiro emprego, dezembro costuma aparecer, nem que seja algumas vagas temporárias, mas para quem está precisando é a hora certa, professor Carlos. Com certeza, a gente sabe que agora, nesse início, final de ano, né, por causa das vendas de Natal, né, surgem muitas vagas, né, mas tem essas aí do CIMI-UAI. A gente sabe que o período de Natal, normalmente, elas são temporárias, né, pode até se converter, né, em determinado, mas a maioria das vezes é temporária. E essas que estão no CIMI-UAI, a princípio, é de período indeterminado. A pessoa tem que entrar em contato e correr atrás para poder aproveitar e pegar uma vaga. Vamos lá, vou rodar a vinheta aqui, e nesse próximo bloco a gente já começa com o carro-chefe aqui do programa Informação e Cidadania. Vamos falar muito da política municipal aqui de Barbacena. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, vamos começar falando da política municipal aqui de Barbacena. Tem bastante coisa para a gente falar, alguns contratos, a cidade parada, interditada, alagada, infelizmente muita coisa ruim para falar. Mas vamos começar pelo legislativo. Nós estivemos na Câmara Municipal de Barbacena na última sessão de terça-feira, onde foi aprovado uma proposta de emenda à Constituição para aumentar o número dos vereadores, o que permite a nossa lei orgânica e o que rege na Constituição
que o número de vereadores é pelo número de habitantes, e isso rege todas as cidades do Brasil na Constituição, além de ter na lei orgânica de cada município também. E Barbacena, devido ao atual número de habitantes, pode ter até 19 vereadores. Eu quero começar com o professor Carlos Custódio, vamos ouvir a opinião do nosso professor, e daqui a pouco também eu vou passar a minha opinião, lembrando que a gente vai dando a nossa opinião, eu dou a minha opinião como cientista político, né, de forma racional e não passional, e a gente vai dando a nossa opinião, e você concordar ou discordar, mande um comentário, vamos bater um papo aqui no nosso programa, mas sempre tentando trazer a informação para você, cidadão barbacenense. Pois é, mano. Então, tivemos a sessão ontem, né, que aprovou, né, na verdade, mano, eu estive segunda-feira lá na Câmara, né, teve um bate-papo lá seria entre os vereadores, né, e a população. Foi entre 4 vereadores e umas 20 pessoas, mais ou menos, da população, né, que compareceram lá. Inclusive, o advogado lá da Câmara, ele não quis que falasse que era aumento, era uma adequação ao número de vereadores, né? E a gente sabe, eu até seria a favor, né, em uma outra situação, que não que a gente vive em Barbacena agora, quanto a essa adequação, né, o que diz a Constituição Federal, seria passar para o número de 19 vereadores. Nós sabemos que isso é legal, que existe dinheiro para isso, não teria que tirar dinheiro de lugar nenhum, né, para poder fazer essa adequação. Só que é como os temas que tivemos lá na reunião, que era a legalidade, né, que foi discutido, a moralidade e o valor, né, de onde sairia o recurso para poder fazer essa adequação, e a questão política, né? E eu estando lá, né, pensando pela razão, eu tive mais certeza que não era o momento de passar para 19, porque o que eu vi e ouvi, né, era um receio de alguns vereadores que estavam lá, de talvez, né, possivelmente ficar de fora nas próximas eleições, porque eles temem, né, que a gente vem tendo um número maior de pessoas comparecendo às eleições, né, com o passar dos anos vem aumentando, e eles estão com medo de o coeficiente, né, ficar muito alto e algumas pessoas ficarem ali no segundo corte ali, ficar muita gente de fora, e para você já entrar ali na segunda rodada, você já teria que ter mais de 1.000 votos. Em momento nenhum, na reunião, foi tratado que esse aumento seria em benefício da população. Até mesmo porque o professor Nilton, o presidente da Câmara, que estava lá presidindo, né, os trabalhos, em um determinado momento ele falou, né, que aquele momento era para que os vereadores ouvissem a população, né, o que a população tinha a dizer para eles tomarem, né, como base para poder fazer a votação. Então, poucos deles estiveram lá, inclusive eu falei com ele que isso aí já feria a questão da moralidade, né? Porque se eles têm que ouvir a população e eles não estão na reunião, não tem como eles votar de acordo com o que a população quer, né? E outra questão que ele disse também é que a Constituição de 88 ela foi muito bem elaborada. E realmente foi, com essas previsões de aumento de orçamento, de vereadores, com o passar dos anos e com o aumento de população das cidades. Para não ter que ficar mudando a Constituição a todo momento, eles fizeram essa previsão que, de acordo com o que vai aumentando, né, e isso vai se adequando, igual ele falou, vai se adequando ao número de habitantes. Porém, antes, né,
do artigo 29, eu falei com ele que estava, né, o artigo 1º, no parágrafo único, né, que todo poder emana do povo, né, através de seus representantes ou diretamente. E que, nesse momento, por paixão ou por razão, a população falava que não queria essa adequação. Só que outra coisa que a gente observou ontem na sessão, e eu fico chateado com isso, porque os vereadores de Barbacena, inclusive eu perguntei também ao professor Nilton a questão de faltas, né, nas sessões, como que isso é tratado. Ele falou que o vereador liga, justifica e pronto, basta isso. Ele pode estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, desde que de interesse da população ou não, desde que ele ligue e avise, está justificado. A gente vê que eles não se reúnem para debater assuntos, né, de interesse da população. Tanto é que eles se reuniram ontem na sessão, um pouco durante a sessão, eles se reuniram, né, devem ter tratado alguma coisa a respeito dessa votação, né, durante a sessão. Então, assim, os 15 que estão lá, infelizmente, não têm compromisso com a população. Inclusive, quando a gente vai falar de alguns contratos aí, e eu questionei com eles lá se eles estavam sabendo de alguns contratos e de algumas situações de algumas escolas, né, que estavam trabalhando na precariedade. Nenhum deles sabia responder. Ou seja, no meu ver, o que eu presenciei lá segunda-feira, o interesse não é passar para 19 o interesse, né, de atender a população, e sim de chegar no coeficiente eleitoral, igual eles disseram lá. Perfeito, professor Carlos Custódio. A Kátia Cabral está participando aqui conosco. Boa noite, Kátia. Ela está mandando um comentário aqui. Boa noite. O que é feito nessa cidade que realmente é para beneficiar a população? A população em si é o povo que eles escolhem. Realmente, Kátia, nós vivemos um período difícil, né? Houve uma mudança comparado com as antigas famílias tradicionais que sempre se revezavam no poder, mas infelizmente essa mudança não foi para melhor, não foi o que a população esperava e a cidade sofre. A gente vai entrar aqui no programa ainda, vamos falar de alguns contratos da prefeitura, o que a prefeitura está fazendo, mas só para terminar essa parte sobre o legislativo, primeiro, professor Carlos, eu sempre digo que político ele não tem que ter agradecimento, não tem que parabenizar, porque a partir do momento que ele se candidatou e se dispôs a fazer isso, ele recebe um salário para isso, tudo que ele fizer de bom, ele está fazendo a sua obrigação. Mas o reconhecimento é uma coisa importante. Eu quero começar reconhecendo o bom trabalho do professor Nilton César na frente da presidência da Câmara Municipal de Barbacena. Porque outrora, em outras presidências, o cidadão tinha muito pouco acesso, era tocado a toque de caixa. Na última, para a gente lembrar das recentes, o antigo presidente da Câmara tentou fazer uma votação às escondidas, de modo arbitrário até para se eleger novamente presidente. Então, comparado às últimas presidências da Câmara, o cidadão está tendo mais acesso e no que tange à condução da presidência, fazer um reconhecimento público ao bom trabalho do vereador professor Nilton César. Quanto ao aumento do número de vereadores, tá aí sempre lembrando que eu estou falando como cientista político, e é o que eu vejo e acompanho, eu sou a favor do número máximo de vereadores em toda e qualquer cidade do Brasil. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento da cidade. A partir de um momento que a cidade começa a desenvolver, ter mais habitantes, ela precisa de um novo plano de mobilidade urbana, ela precisa começar a criar viadutos, criar drenagem, aumentar os seus números de galerias e várias coisas mais, assim como também aumentar os seus representantes constituídos, que no caso são os vereadores, que são diplomados e constituídos para poder falar em nome da população. Então eu sou a favor do número máximo em todas as cidades.
toda Câmara, constitucionalmente, ela já recebe uma porcentagem, né, são poderes independentes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, já recebe uma porcentagem do valor da receita líquida, que é o suficiente para manter o número máximo de vereadores. E Câmara não tem que ficar devolvendo dinheiro para a Prefeitura, porque a Prefeitura também, ali dentro da Constituição, dentro da sua legislação, ela já tem todo o dinheiro necessário para manter os serviços públicos funcionando, e Barbacena é uma das cidades de toda a nossa região, e se for comparar com outras cidades do mesmo porte, é uma das que mais arrecada. Além das rendas normais, ela tem participação em pedágio, participação em royalties. Barbacena arrecada muito. E não é a Câmara dos Vereadores devolver 500 mil, 1 milhão e meio por mês que vai fazer diferença. Então, eu gostei do aumento do número de vereadores. E uma questão, nós estamos falando aqui de uma forma ad hominem, nós estamos falando do cargo, não da pessoa. Uma questão é o que os vereadores fazem, outra coisa é o aumento do cargo. É o que eu disse, se eles não fazem nada, não é argumento para não aumentar, porque na lógica é para fazer, é para fiscalizar, então nós estamos fazendo o aumento do cargo. Agora, se não fizer, cabe à população não votar neles mais, porque é a população que escolhe os nossos vereadores. Então, nessa questão, eu gostei, fiquei satisfeito de ter ido para 19, e espero que na legislatura que vem, os 19 possam trabalhar melhor do que os 15 estão trabalhando hoje. Uma fiscalização melhor, daqui a pouquinho nós vamos mostrar muita coisa aqui, e a população, às vezes, ainda não sabe do tanto de dinheiro que Barbacena tem e como o nosso dinheiro é jogado fora. Professor Carlos Custódio. Pois é, mano. Só que, igual eu estava comentando antes, a questão do aumento, né, da rede, que é a adequação. Agora, só mais uma mensagem da Kátia também, professor. Está concordando que o professor Newton César está sendo um ótimo presidente da Câmara Municipal. Inclusive, Kátia, vai ter eleição novamente. Dizem que o governo já está se articulando aí para ganhar, porque hoje o professor Newton César é a presidência como se fosse uma oposição. Então, disse que o prefeito, junto de alguns vereadores, já está se articulando e não querem perder a presidência da Câmara Municipal de jeito nenhum. Professor Carlos, até para contribuir no seu comentário. Não, na segunda-feira, ele comentando lá com a gente que ele vai ser, sim, candidato à reeleição, né, que tem essa pressão mesmo. Só que até mesmo no dia, mano, eu falei com ele que antes de ter esse aumento, né, de 15 para 19, deveria fazer uma adequação, né, no regimento interno, na lei orgânica, que precisasse ser mudada, né? Porque acaba que os vereadores de Barbacena, eles são viciados pelo sistema, né? O sistema não obriga eles a nada. Eles não têm que cumprir algum horário, a não ser as reuniões que tem terça e quinta, e que muitas das vezes são esvaziadas para poder deixar de votar ou não, alguma coisa, né, que está lá em pauta. Então, assim, eu acho que deveria ter, sim, uma mudança primeiro, porque se não houver essa mudança, vai ter esse vício com 15 e vai ter o vício com os 19 ou com qualquer outro número de vereadores. Eles entram e são dominados pelo vício. Afinal de contas, é muito simples. Eu estar na minha casa, né, ou num bar, ligar para a Câmara e falar assim, eu estou numa reunião externa, que é a única desculpa que eles dão. Não tem outra. Pode ver que sempre quando vai justificar alguém lá, que a ausência de alguém é um compromisso externo. Então, é muito simples ser viciado, né, pelo sistema. A Kátia Cabral hoje participando bastante conosco. Kátia, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Informação e Cidadania. Ela está falando que gostou também do número 19, falou tudo, Vando, também gostei, espero mesmo que você, está certíssimo, muito boa opinião. Então, uma coisa que eu acho que todos concordamos é 19, eu acredito que são mais 4 para fiscalizar, são mais 4 para trabalhar em prol da população. Aí, sem dúvida, é mais representatividade, porque é matemático, 19 é mais do que 15,
Agora, uma coisa que eu creio que todos nós concordamos, o professor Carlos, é que os vereadores de Barbacena comecem a trabalhar melhor, de uma melhor forma, cobrar o executivo realmente ser a voz do povo, que são eles quem são constituídos para falar em nome do povo, fiscalizar esses gastos, se necessários, entrar na justiça. Quando houver alguma coisa errada, quando foi colocado um processo de impeachment do prefeito, você abrir uma investigação não quer dizer que você vai impeachment o prefeito, mas, pô, peraí, se tem alguma coisa errada, vamos pelo menos investigar, vamos olhar, vamos averiguar tudo o que acontece, que a partir dos próximos 5 minutos, nós vamos passar muita coisa aqui a respeito da Prefeitura de Barbacena e falar muita coisa que precisa dos vereadores agirem e que a próxima legislatura seja melhor. Até porque o povo de Barbacena é quem escolhe. Nós sabemos que alguns têm nichos muito fortes que dificilmente perdem a eleição. E também, professor Carlos, nós sabemos que alguns partidos, que os presidentes são alguns vereadores eleitos, são feitos chapas, às vezes, para eles mesmos voltar. Então, essa é um outro modo que eu creio que 19 ficou muito melhor do que os 15, que a Barbacena merece uma representatividade maior e Barbacena merece 19 vereadores que realmente trabalhem e falem em prol da população. Mais alguma coisa para encerrar sobre o legislativo, professor? Não, mano, era só isso mesmo, dessa questão, né, de mudança. É lógico que a gente espera que tenha mudança, assim, na próxima legislatura, e eu acredito que só vai realmente mudar se a população eleger o maior número possível de vereadores diferentes do que estão lá. Igual você falou, muitos ali, é até difícil de vencer, de derrotar alguns vereadores que estão ali. Mas a grande maioria não é difícil, né? Então, eu só acredito que só vai haver mudança, os 19, se entrar ali pessoas realmente com compromisso de fiscalizar, de legislar, né, em prol da população, e não em favor do governo, né, como tem acontecido. É o que a gente tem visto aí nos 2 anos, né, é uma Câmara que legisla para o Executivo, e não a população. Há de se ver, né, ninguém melhor, né, para poder comentar a situação do que a Kátia, que está aí nos assistindo, a respeito do bairro Nova Cidade, né, que não é de hoje. Eles vão falar assim, mas isso é de outros prefeitos, tá, mas porque é de outro eu também não posso arrumar? E, aliás, teve a promessa de se arrumar, não se arrumou, não sei porquê, né, e não tem uma fiscalização de nenhum vereador. Vamos lá, vou rodar a vinheta aqui, a gente já volta com esse assunto e já vamos aproveitar que a Cátia está nos assistindo também, vamos aproveitar falando do Nova Cidade logo após a vinheta. Você está assistindo o programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, professor Carlos. Barbacena está com muita coisa errada, muita coisa parada. Infelizmente, Barbacena não anda, Barbacena só se remenda. Você não vê uma nova construção, uma nova escola, uma nova UBS. Tudo que Barbacena faz é consertar o que já está estragado e nem consegue consertar tudo. Essas chuvas têm têm evidenciado os problemas de vários bairros de Barbacena. E um deles, Nova Cidade, Retiro das Rosas, posso citar vários, mas vamos falar do Nova Cidade. A gente lembra que em algumas sessões da Câmara foi falado que o município receberia um valor de uma construtora, que era denominada Vincol, que seria por volta de mais de 3 milhões de reais, e todo esse valor seria aplicado no Nova Cidade. Até hoje foi feito um tapa-buraco mal feito no Nova Cidade. Eu não se recapeou alguma rua inteira no Nova Cidade, eu desconheço. Não sei se você pode me corrigir, professor, mas eu desconheço uma rua inteira toda recapeada dentro do Nova Cidade. Ou seja, o que eu estou falando? Uma rua que era totalmente de terra e que a prefeitura foi lá e asfaltou a rua toda. Eu não lembro nem disso. Se eu estiver errado, quem estiver nos assistindo pode nos corrigir também. E a infraestrutura do bairro, cadê uma praça no Nova Cidade? Cadê um posto de saúde
para o Nova Cidade, quadras esportivas para o Nova Cidade, que é um bairro que cresceu demais e que já merece ter, entre aspas, né, uma certa independência. O que é uma certa independência? Ter um posto de saúde, ter uma quadra para as pessoas de lá não precisarem irem a outros bairros para algumas necessidades básicas que o cidadão de toda Barbacena tem, professor Carlos Custódio. Pois é, mano, as promessas de dinheiro, né? Inclusive, eu usei até isso também lá na Câmara, porque durante a campanha aí para deputado, governador, senador, né? Se dizia que Barbacena recebeu milhões em verba para poder ser destinado à população. E só que na prática a gente não vê esse resultado, né? Igual você falou. Começou uma operação lá no Nova Cidade. Inclusive, mano, acho que a gente trouxe aqui um dia que eles descartaram massa asfáltica, né, nova, né, no meio ambiente, né, provavelmente não deu em nada também. Então, assim, tudo começa de qualquer jeito, né? A gente sabe que se colocar o asfalto lá na rua, no período de seca, ele vai ficar bonitinho lá durante um bom tempo. Mas se a gente não preparar, né, o escoamento de água, as canaletas, né, as caídas de água na rua, a gente sabe que aquilo ali vai tudo embora, e o que aconteceu lá na Nova Cidade, que a gente tem visto nas imagens que a gente vê aí. Ruas que foram, né, feitas o tapa-buraco lá, eu também não sei, mano, se teve alguma rua que pegou de fora a fora e foi toda recapeada, eu não sei. Eu sei dessas obras que pegavam parte de uma rua, tapavam o buraco, foram se ajeitando lá. Mas o trabalho todo que foi prometido não foi entregue. E cada vez que vem fazer uma nova promessa, fala assim, não, eu prometi, mas não foi desse jeito. Eu prometi, mas aí até o ano que vem a gente faz mais um pouco. E assim vai ficar, e vai chegar em 2024 e vai ser matéria de campanha, né, para reeleição. Se eu ganhar, eu vou arrumar uma Nova Cidade. Mais uma vez vai ser assim. E sobre asfalto, professor Carlos, nós estamos preparando um programa para falar de contratos. A gente já vem mostrando alguns aqui. Nós temos alguns extratos para mostrar hoje, mas o asfalto não está incluído na nossa pauta de hoje. Porém, nós vamos até convidar algum vereador para estar aqui conosco, para ver se ele está acompanhando essa questão. A gente sabe que tem alguns vereadores que acompanham, porque a gente chega a ouvir valores absurdos, que passam de 50 milhões de asfaltos aqui na cidade. E 50 milhões, quais as ruas que realmente foram todas recapeadas? Onde nós realmente colocamos asfalto e onde nós só jogamos asfalto em cima de asfalto e fizemos tapa-buraco? Porque senão são 50 milhões jogados fora em asfalto. Aí você não faz o escoamento de água, você não faz a drenagem, e todo aquele asfalto que se dizia, falaram de boca cheia na Câmara, o prefeito gravou vários vídeos que falou que era de qualidade. Mas qual qualidade que é essa que se choveu ele solta? Porque a chuva é uma coisa normal, e tem que ter chuva, porque se não tivesse chuva, como que nós faríamos? Professor Carlos, toca aí, deixa eu... Chegou uma visita aqui, vem cá. Boa, visita aí. Chegou uma visita aqui, deixa eu só ver o que essa visita aqui quer. Vai tocando aí. Pois é, mano. Realmente, essa desculpa de questão de chuva, né, a chuva existe no mundo inteiro. Né, e eu acredito que, na boa parte do mundo, né, é feito um trabalho de qualidade, quando se respeita a população, quando se respeita o contribuinte, né, é feito um trabalho de qualidade para que ele dure, né? Eu não tenho que atender a necessidade do empresário, eu tenho que atender a necessidade da população. Então, por exemplo, eu não preciso ficar recapeando, tapando buraco todos os anos na mesma rua. Eu preciso fazer aquela rua com qualidade, tampar os buracos, né, resolver tudo que tem que se resolver ali de escoamento de água, né, para que a rua, no período de chuva, não venha a ser deteriorada ali, abrir buracos, abrir valas, né? A gente tem ruas aí que a gente abre valas. Então, por exemplo, onde falou do polímero, né? Seria um material de alta tecnologia
e que solucionaria problemas. Ali perto do Barrama, do Mar de Minas, né, um pouco para cima, quem entra da BR para Santo Antônio, tem um lugar ali que há um bom tempo ele já está soltando. E acredito que com essas chuvas agora deve ter soltado mais ainda. Então, assim, não é porque ele não ficou no lugar. E professor Carlos, era meu filhote chegou aqui, meu filhão chegou aqui, era sobre isso que eu queria falar. Sobre esse lugar onde jogaram asfalto em cima de asfalto, falando que era de qualidade, que era um polímero, e a chuva faz parte, nós temos que ter chuva. Mas o asfalto não pode soltar toda a chuva que tiver. Então, se todo asfalto que foi perdido ali, da Demétrio Ribeiro, onde você falou, professor Carlos, Pontilhão, centro ali, tivesse sido aplicado em Nova Cidade ou na nossa zona rural, teria sido muito melhor. Olha como é que está a zona rural hoje. A zona rural, mano, que eu me lembro, né, desde o ano passado, que a reclamação é a mesma. Parece que durante o período de seca não houve nenhum trabalho nas estradas da zona rural, né, para poder evitar esse transtorno todo que acontece na época de chuva. Então, assim, mais uma vez, o pessoal da zona rural, o pessoal da nova cidade, igual a Kátia estava falando aí, o que foi feito lá. A Kátia mandou um comentário aqui, ela é moradora do Nova Cidade, fizeram uma maquiagem aqui na campanha de deputado, asfaltos colocados, já está soltando tudo. Hoje, em entrevista com a TV Integração, mostrei o serviço porco e sem fiscalização que a prefeitura faz. Há 2 meses, asfalto não compactado. Resumindo, a rua abriu crateras e está toda interditada. Então, é o relato aí da Kátia, que é moradora lá da Nova Cidade, a situação. E aí eu pergunto ainda, professor Carlos, quem que vai ser responsável, porque foi um dinheiro jogado fora, para tapar os buracos e para colocar um asfalto, seja onde for, mas como nós estamos falando em Nova Cidade, aquilo ali foi um custo e um custo alto. Quem que vai arcar com esse desperdício? A prefeitura, foi nosso dinheiro jogado fora, ou a empresa que não colocou um asfalto de qualidade? Então, é o papel dos vereadores. Eu queria ouvir sua opinião sobre esse desperdício de dinheiro, professor Castro, e de asfaltos, que dizem, né, nós vamos apurar, mas dizem que já está para mais de 50 milhões dessa gestão só em asfalto. E aí eu volto àquela questão que foram poucas ruas mesmo recapeadas, uma rua de terra que foi colocado asfalto. A maioria do asfalto foi asfalto em cima de asfalto jogado fora. E, inclusive, mano, a Floriano Peixoto ali foi até um semáforo só. Dali para cima não teve mais nada, né? Então, assim, seria interessante a gente conseguir, né, as medições e pagamentos dessas obras, né, que é difícil conseguir, né? É muito difícil conseguir. A prefeitura de hoje não dá acesso a essas informações. Às vezes as pessoas ficam, né, contentes com as informações que tem no portal Transparência, mas a gente pode muito mais, né, pode ir mais a fundo. Só que a prefeitura nega essas informações de todas as maneiras. Inclusive, mano, eu acredito que nessas obras aí deve ter algum tipo de seguro, né, que é feito. Caso aconteça isso, né, tem que fazer de novo. Só que vem aquela situação. O vereador fiscaliza, ele cobra do executivo. Se ele não cobrar do executivo, o executivo também é bem provável de não cobrar da empresa. Porque, né, aquela parceria, eu preciso de você, você precisa de mim, vamos ficar assim, ninguém fala nada, se ninguém reclamar, a gente deixa assim, no ano que vem você faz de novo. Então, assim, eu acredito que tem que ter uma cobrança. Os vereadores deviam, né, apresentar, né, o que aconteceu, por que aconteceu, por que arrancou o asfalto lá. O engenheiro vai falar o porquê. Não, porque fez a obra errada. Então dá. A partir de quem o erro? Porque se foi da prefeitura, eu acho que deveria descontar do valor do salário do prefeito. Né? Afinal de contas, hoje em dia, o Supremo determina várias coisas esquisitas aí. E foi extremamente divulgado, professor Carlos Custódio, dentro de tudo que você falou, que você explanou aqui para quem está assistindo o programa Informação e Cidadania, que seria um asfalto diferenciado e de qualidade. O que nós estamos vendo é mais do mesmo. E, professor Carlos, nós já vamos para 40 minutos de programa, a gente tem alguns extratos de contrato para passar aqui, para falar do dinheiro que Barbacena está gastando. Vamos fazer um bate-bola aqui.
a gente passa um extrato, vamos passar algum vídeo que a gente programou também, porque é importante a população saber de algumas coisas que vêm acontecendo. Barbacena é uma cidade, como a gente fala, milionária. E alguns tipos de contratos não dá para saber e alguns não estão disponibilizados. Eu estou colocando aqui na tela agora um extrato de contrato que foi tirado do Diário Oficial da União. Nós estamos aqui dando publicidade, é uma coisa que já tem que ser pública, e mostrando para toda a população. Esse contrato foi um contrato com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial. E está escrito aqui, o objeto do contrato, o que constitui o objeto do contrato? Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e gestão da manutenção da frota por sistema informatizado integrado via cartão magnético ou similar, permitindo a transmissão de dados e a movimentação diária por software via internet, acompanhamento das despesas com manutenção preventiva e corretiva em rede credenciada, conforme condições e especializações contidas no edital. O valor é R$1.660.000. Esse daqui, que nós estamos mostrando para você, cidadão barbacenense que está acompanhando o programa Informação e Cidadania, é uma renovação do ano de 2022, onde no ano de 2021, esse mesmo extrato de contrato foi feito pela Prefeitura e pelo SAS. Com esse aqui somado, nós estamos falando de R$4,5 milhões de reais. Vou repetir o valor, R$4,5 milhões. Em que isso daqui acrescentou para o município? Professor Carlos, eu lembro que você pediu o trajeto de um veículo determinado, né, que se isso daqui funcionasse, e até hoje não foi. Nós até acionamos o Ministério Público e vamos aguardar isso daí, porque parece que tinha veículos que estavam com sua destinação alocada em lugares onde não deveriam estar. Então, professor Carlos, mais um contrato desse daí. Esse primeiro que nós estamos mostrando aqui, 1.600.000, é a renovação, somando nesse tipo de prestação de serviço, que em nada acrescentou para a população, quase 5 milhões. Pois é, mano. Esse aí, ó, seria realmente interessante, esse tipo de contrato aí, mano, se houvesse um controle da frota, né? Se eu soubesse aonde a frota da prefeitura está a todo momento, né? O carro saiu da prefeitura e foi aonde? Foi no centro levar alguém, foi em Belo Horizonte levar um paciente, ou foi em Antônio Carlos, na casa do meu primo, né? Seria muito interessante se houvesse esse controle. Então, realmente, a gente não sabe se isso aí foi viável ou não, desde o primeiro contrato. Porque a intenção era reduzir o gasto, né, com combustível, onde as pessoas pudessem abastecer no posto, que a gasolina, o combustível fosse mais barato. Né? Antigamente era um posto só, e o posto colocava o preço que ele queria, né, não tinha como sair daquilo. Então, a opção foi essa, né, abrir alguns postos de combustível para se credenciar, e através daqueles que estavam credenciados, né, a gente escolheria o mais em conta. Mas, né, tem a questão da fiscalização. E as viaturas? Estão aonde? Né? Os carros da prefeitura estão rodando somente aonde deveria estar? Isso aí, mano, ninguém sabe, não sabe explicar, não responde, ninguém sabe de nada, absolutamente de nada. E, inclusive, um desses veículos, né, mano, uma dessas situações, foram a questão do pedido de impeachment, né, do prefeito, né, que tinha um parente dele andando com o carro onde não deveria. Mas os vereadores acharam por bem não investigar, né, nem investigar, vamos deixar isso para lá. E aí vem com mais um contrato de 1.600.000. Ô, Kátia, você está nos acompanhando aí hoje no programa. Você acha que uma escola aí, construir uma escola aí na nova cidade seria bacana para o bairro? Eu acho que seria excelente. Então, olha só esse contrato aqui que foi feito. Toda a população de Barbacena deve olhar isso daqui. Eu já mudei o contrato aqui. Esse contrato aqui é com a empresa César Sistemas Construtivos LTDA. O objeto desse contrato é a aquisição
com instalação de ambientes de rápida implantação, visando ampliação de escolas e creches municipais, conforme condições e especificações contidas no edital. O valor é 18 milhões e 500 mil reais. E eu vou passar um vídeo para exemplificar em que foi gasto 18 milhões e 500 mil reais, falando que vai melhorar a educação de Barbacena e ampliar as escolas. Confira esse vídeo, é um vídeo institucional, publicado pela Prefeitura de Barbacena, e mais uma vez nós estamos retransmitindo o vídeo, dando publicidade conforme Constituição. Está aí, professor Carlos, telespectadores do programa Informação e Cidadania, foram gastos 18 milhões, como você pode ver aqui na nossa tela, o extrato de contrato tirado do Diário Oficial do município, ou seja, nós estamos dando aqui uma informação oficial, são números oficiais, 18 milhões e 500 mil reais com essas salas modulares, que é o nome correto. Aqui no contrato está escrito ambiente de rápida instalação, mas na comunidade escolar de Barbacena, professor Carlos, já ganhou outro nome. Professores, servidores municipais chamam de cubículos. Pois é, né, mano? E em algumas escolas, professor Carlos, nós vamos ter que ficar de olho, porque existe uma grade escolar a ser seguida. E apesar de nós estarmos no final do ano, parece que algumas escolas não vão ter educação física, porque os cubículos, como dizem aí nas escolas, estão ocupando os locais onde eram para ser feito a aula de educação física. E para passar para você, professor Carlos, e você, meu caro telespectador, se você está vendo esse vídeo, está vendo o programa Informação e Cidadania, que é só pela internet, você deve ter internet. Se você digitar no Google, valor da construção de uma escola, você vai ver tem escolas construídas por 2 milhões de reais, a partir de 10 salas, e aí vai aumentando. Escolas muito bem construídas, planejadas, acessibilidade, quadra poliesportiva para 1.000 pessoas, costumam ficar em torno de 8 a 9 milhões de reais. E aí se gasta 18 milhões e 500 mil reais com salas modulares. Professor Carlos Custódio. Pois é, Lando, eu acho que assim, Barbacena realmente, quem chegou lá na prefeitura primeiro, não sei quem foi, abriu os cofres e falaram, realmente essa cidade é milionária, vamos gastar com o que a gente achar que é bonito, e não gastar com o que é funcional, né, que é melhor para a população. Então, eu acho que isso aí, igual você falou, as próprias pessoas da área de educação do município, né, já apelidaram os módulos, né, de cubículos. E realmente eles são muito pequenos, né, não sei nem se terá salas de aula. Eu estava olhando algumas plantas, então eu vi que alguns vão ser banheiros, outros vão ser área do refeitório, né? Eu não sei se tem algum que vai ser sala de aula, mas aí teria que, eu acho, que unir um no outro, né, para poder fazer sala de aula. Mas eu acho que, como a gente sabe que tudo no nosso município é capenga, né, é feito pelas metades.
Isso aí deve ser um ambiente super quente, né, nos dias de sol batendo em cima ali. Acredito que seja climatizado, porém a gente sabe que o município não gosta muito de dar manutenção em nada. Então, provavelmente, em alguns momentos, os alunos ficarão sem aula por falta do ar-condicionado, da climatização dentro de sala de aula. Então, vai ser mais um motivo para os alunos ficarem sem aulas em algum momento, né? E aí vem aquela história lá do ponto chique, né, mano? Quando acontecer isso, taca todo mundo numa sala só, né? Aí tem aula de geografia misturado com ciências, com física, química, tudo num ambiente só, 4 professores falando ao mesmo tempo e os alunos não entendendo nada. Então, eu acho que isso aí é uma covardia que faz com os alunos. A gente sempre fala de mudanças, e principalmente na educação, para que as novas gerações venham com uma mentalidade melhor do que aquelas que estão se formando hoje. Porém, o que a gente vê é isso aí, ó. Eu acho que, nesse caso aí, mais uma vez, foi desperdício de 18 milhões e 500 mil reais. Professor Carlos, e aí é onde eu cobro também a sociedade barbacenense. Porque falaram muito do aumento de vereador, que não impacta os cofres do município, mas eu não vi ninguém falando dessa atrocidade que nós estamos lendo aqui agora. 18 milhões e 500 mil reais com salas modulares. 18 milhões e 500 mil reais dava para ter feito a melhor escola de Barbacena lá no bairro Nova Cidade, por exemplo. Tem até um comentário aqui da Kátia, onde ela fala: a escola seria o ponto inicial para dar o mínimo de tranquilidade para as mães do bairro, que sofrem para deslocar seus filhos para as escolas vizinhas, muitas das vezes sem recurso financeiro, pois são carentes. E muitas não têm condição de arcar com van, ônibus e etc. É o comentário da Cátia, que conhece a realidade lá. Imagina a big escola que daria para ser construído com 18 milhões e 500. E quando eu vi isso, professor Carlos, eu comecei a pesquisar, porque tudo a gente tem que ver exemplos sobre cidades que compraram salas modulares. E o que eu vi na minha pesquisa, professor Carlos, foi que depois de pouco tempo de uso, a grande maioria das cidades viu que não era viável e abandonaram. E aí, olha quanto dinheiro. Aí cadê a sociedade de Barbacena para falar sobre isso daqui? 18 milhões e 500 mil reais. Como que vai ser a instalação elétrica feita nisso aí? Tem risco de pegar fogo? Bombeiros vão ter que ficar atentos. Ministério Público. Como que é? Ela já vem com banheiro dentro? Como que é? Tem que fazer um encanamento? Ou se estiver chovendo, a criança tem que sair das salas modulares no meio da chuva, ou o professor, um servidor, para ir lá no banheiro dentro da escola. Gente, pelo amor de Deus, não era muito mais simples ter construído uma escola? 2, 3, 4 com esse valor? Então, realmente, Barbacena vem de péssimas gestões. Mas essa é a mais amadora da história. Realmente não dá para... Não tem o que falar de um absurdo disso daqui. São 18 milhões e 500 mil reais, professor Carlos. É difícil até de comentar. Pois é, mano. Igual você falou, pegasse esses 18 milhões e dividisse pelas escolas que já tem, que já existem, e fizesse uma reforma boa, ou então que gastasse 30 milhões para reformar as escolas, né, mas fizesse uma coisa de qualidade, né, transformasse realmente a escola que existe já uma escola de qualidade, né, para os alunos chegarem em fevereiro, uma escola nova. Né? Agora eles vão chegar, igual você falou, nesse cubículo aí, né, a gente não sabe como é que vai ser o funcionamento, igual você falou, se vai ter um banheiro, se vai ter esse banheiro, se vai ter que usar o banheiro já que era da escola, né, aí eles têm que sair na chuva, se vai ter alguma área coberta para eles poderem sair. Então a gente não sabe, né, porque fazendo isso aí, mostrando o vídeo, chegando, né, inclusive, né, mano, colocando em cima das quadras, né, onde os alunos não poderão ter educação física. Né? Então, como que vai ficar nessas escolas onde colocou em cima da quadra, como que vai ficar a educação física? E no vídeo nós vimos o estado, né, que deplorável de pintura, das quadras, de tudo, não é?
Professor Carlos, vamos passar para outro? Nós falamos isso aqui, eu espero que esse programa fica gravado, então que você possa ver, rever, e a gente cobrar, os vereadores têm que cobrar isso daqui, nós estamos falando de 18 milhões e 500 mil reais. Quantas coisas que não dava para fazer aqui em Barbacena com esse valor? Professor Carlos, vou passar para um outro aqui, depois a gente faz um apanhado geral. Já teve alguém da prefeitura que entrou aí no nosso programa, mano, agradecer a pessoa aí, ele sabe quem que é, que já deu um sorrisinho, né, do nosso trabalho. Depois você dá uma olhada aí que você vai saber quem é. Não, o pessoal da prefeitura sempre assiste, e é bom assistir mesmo, porque talvez eles vejam algum vídeo aqui e aprendam a deixar de ser amadores na gestão pública. Porque, olha, mais um contrato aqui na tela. Né? Através da Guarda Civil Municipal, contrata-se a empresa líder prestadora de serviço. Objeto, contratação de mão de obra para controle de acesso aos prédios públicos, conforme condições e especificações contidas no edital. Valor, 3 milhões e 100 mil reais. Professor Carlos Custódio, 3 milhões e 100 mil reais, em que isso aqui beneficia a população de Barbacena? Ô, Wanda, nesse caso aí, como a gente falou, né, é até difícil, porque a gente não sabe direito, porque o contrato não tem lá no portal Transparência. Deveria ter, mas não tem. Mas parece que é um contrato de controle de pessoas nos prédios públicos, né, que seria contratação de uma empresa de segurança. Eu acho que benefício da população não tem nenhum, né, porque eu acho que deveria melhorar os ambientes lá da prefeitura, que são, às vezes, são setores que igual, por exemplo, no setor onde você faz parcelamento de IPTU, de dívidas com o município, né? Quando abre para fazer um parcelamento, é um lugar cheio, pequeno, sem ventilação, né? Uma bagunça danada, poucas pessoas para atender, né? E a pessoa fica sofrendo um tempo lá na fila, né? Para tentar regularizar as suas pendências. Agora, pagar 3 milhões por uma empresa durante um ano, né, mano? Um ano. Aqui, 12 meses, um ano. Para poder fazer segurança dos prédios públicos, eu acho que isso aí... E a gente nem... Da Guarda Municipal, né? E pelo extrato, professor Carlos, a gente nem sabe se é segurança, porque eu puxei o CNPJ dessa empresa aqui, líder prestadoras, e dentre as suas atividades não tinha segurança. Vamos esperar sair o contrato, né? Nós vamos fazer um especial aqui só de contratos públicos. Vamos trazer alguns especialistas, estamos vendo se a gente consegue um vereador para falar. Isso daqui, cara, nós vamos falar nesse programa também, que é mais um dinheiro jogado fora. São os caminhões de lixo, é o exemplo que você está comentando aí. Exemplo também é os caminhões de lixo. O prefeito optou por contratar a empresa de fora, contrato caro, ao invés de arrumar os caminhões que temos. E esses caminhões que nós temos, se eu não me engano, não tem nem 8 anos de uso, são caminhões novos. E aí, professor Carlos, para passar para o último e importantíssimo, está aí na tela já, né, depois a gente faz um apanhado de tudo, é um contrato de PPP, ou seja, vai entregar a concessão de algum serviço da nossa cidade por 25 anos, deixando de arrecadar várias e várias receitas, e o valor dessa PPP está aqui, todo mundo pode ver, está na tela, número oficial, 165 milhões 278 mil. Será que falta dinheiro em Barbacena? Professor Carlos Custódio, você, como professor, como coproprietário de uma empresa de contabilidade, como professor dessas matérias, uma coisa engraçada também é que eu fui olhar essa empresa aqui, Barbacena Iluminação Pública, e ela foi aberta no dia 3 de novembro. Ou seja, bem perto aqui da licitação. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa PPP, professor Carlos, valores e sobre essa empresa vencedora da concessão. 17 dias, né, mano? 19 dias antes da data de assinatura do contrato, a empresa foi aberta, né? E a gente até tentou olhar a questão da licitação aqui, não está disponível também, mas é muito estranho.
igual você tinha me falado, é um valor muito alto, que não compromete só essa gestão, que é um contrato de 25 anos. E, assim, já teve outras empresas aí que não deu certo, em questão de iluminação pública. Toda vez aparece, agora apareceu a empresa que vai solucionar o problema. Aí, quando vê, está todo mundo no escuro do mesmo jeito. Quando vê, aparece outro. E agora apareceu essa aí, Inclusive, a gente olhou, mano, no contrato, no cartão de CNPJ da empresa, no quadro de sócios, consta como sócios dessa empresa outras empresas. E isso não é ilegal, isso aí é totalmente normal, uma empresa ser sócia de outra, de pessoa física, pessoa jurídica, tudo junto, não tem problema nenhum. O que espanta é por que essas empresas antigas, CNPJs antigos, não participou da licitação e não ganhou, E os sócios, pessoas físicas, são 3 empresas, que aparecem nesse contrato aí. 3 CNPJs como sócios. Dessas empresas, dessas 3 empresas, 2, as pessoas físicas são todas as mesmas, Os sócios das outras 2 que configuram o quadro social desse aqui, são todos eles sócios da mesma empresa. E aí a gente fica perguntando por quê? É igual eu tinha levantado uma hipótese, da questão do balanço patrimonial, que através da lei de 8666 é obrigado a ter o balanço patrimonial para você participar da licitação. E através do balanço a gente vê a capacidade de liquidez da empresa. Provavelmente, eu acredito, é uma hipótese, não tem como confirmar, porque a gente não tem mais dados, não tem contrato, não tem nada, as outras empresas não tinham essa liquidez. E a empresa com menos de 1 ano, se eu não me engano, a lei também desobriga a entregar o balanço patrimonial e entrega só o balanço de abertura, que é a distribuição entre as contas do balanço dos valores que foram investidos no capital, que aí é muito mais fácil, na empresa nova, para onde foi cada valor do capital, e pronto, o balanço de abertura está pronto e entrega para o órgão público, que está fazendo a licitação. Isso daí nós vamos ter que solicitar mais algumas informações, se for o caso, provocar o Ministério Público. Os vereadores tinham que estar atentos a isso aí. Como que funciona? Isso é um contrato de parceria público-privada, a dita cidades inteligentes, entre aspas, porque eu não sei se esse contrato aí abrange tudo, que vai ser iluminação pública, câmeras e internet. As cidades que têm uma gestão, que realmente sabe fazer gestão, ou elas criam uma estatal, ou elas abrem serviços com concurso público, professor Carlos Custódio, para uma equipe. É como se fosse a coleta de lixo, que é uma coisa permanente, tem que se fazer todos os dias. E cria a equipe, e cria uma central de monitoramento, vai trocando a iluminação toda para LED, e essa iluminação pública, ela gera uma taxa que entra de recurso para a cidade. Nesse caso aqui, nós estamos deixando de receber recursos e entregando toda essa taxa e muito dinheiro por 25 anos para essa empresa aqui. Outra coisa, professor Carlos, quando a prefeitura, quando ela fala com o cidadão através do prefeito, através de um secretário, a gente chama de fala institucional, ou seja, é o órgão que está falando. E foi dito na Câmara Municipal, quando foi feita a apresentação desse projeto, que não ia haver custo. E o vereador Zezinho Andrada, ele disse em tribuna da Câmara, por isso que eu quero até convidar o vereador também, ou conversar com ele sobre essa questão, que parece que o custo daquela apresentação foi falado institucionalmente que não haveria custo. E parece que o custo está embutido aqui, agora, nesse contrato. Então, nós estamos diante de uma improbidade administrativa, que é crime e mentira do prefeito. Outra coisa também, professor Carlos, foi que o prefeito gravou um vídeo falando que o dinheiro desses eventos não poderiam ser colocados em outros lugares. Poderiam sim, porque não são verbas carimbadas que vieram do governo do estado ou do governo federal. São recursos próprios do município. E com uma simples abertura de créditos adicionais, ele poderia ter mudado. E tem mais outras formas. Então, mais uma mentira. É mais uma improbidade administrativa, é crime. Então, professor Castro, como que o senhor enxerga essas situações? Essa questão aí
da verba ter que ser empregada somente no lugar que ela... Igual, por exemplo, né, o sonho de Natal, o dinheiro só pode ser aplicado na cultura e no turismo, né? É igual você falou e que não é verdade. Então, eu acho que se realmente fosse obrigado, tudo que se refere à cultura e turismo, incluindo, né, a Secretaria lá de Cultura e Turismo, ela tem que funcionar. E lá, mano, se você não sabe, tem 2 semanas que não tem internet nem telefone, né? Realmente não estava sabendo, professor Carlos. Pois é, não tem nem internet e nem telefone, né? Na Secretaria de Cultura, que gastou 1 milhão com o sonho de Natal, né? Então, realmente, toda vez ele vem nas mídias, né, para falar mentira. Inclusive, do ano passado, ele afirmou, ele mesmo, né, ele fez uma entrevista com alguns jornalistas que ele afirmou que o dinheiro era verba do município, né, não era verba de lugar nenhum, era do município. Então, ele vem fazendo o que dá na cabeça dele, né, mente para as pessoas acreditarem que aquilo ali realmente não pode ser gasto em outra coisa, né, e vai enrolando as pessoas, igual tem feito há 2 anos aí. E um exemplo, professor Carlos, para o nosso telespectador que está nos assistindo, mais um exemplo para você como pode ser utilizada essa verba em outras coisas, você digita no Google assim, prefeitura cancela carnaval e usa verba na saúde. Prefeitura cancela carnaval e usa verba na educação. Esse é um exemplo que algumas prefeituras cancelam alguns eventos culturais e usam verba na saúde, na educação e em outras áreas mais. Pois é, então, poder pode, a gente sabe que pode. Na verdade, ele não quer. Eu não sei qual que é esse fetiche que ele tem com o Natal, né? Mas eu até concordo que tenha festa, né? A gente não é contrário à festa, porém, eu acho que as outras setores da cidade têm que estar funcionando, né? A educação, saúde, e isso não está acontecendo. Então, não adianta eu colocar uma cidade toda iluminada, colocar teatro no centro, para depois, né, não saber o que faz com a saúde, com a educação, não ter o mesmo entusiasmo, né, que teve com o Natal, né, não teve com os outros setores. Não sei se você viu um vídeo, Wanda, de uma moça que estava com um problema no rosto, e procurou a Secretaria de Saúde de todas as maneiras possíveis, né, para poder ser atendida. E ela estava com esse problema há 1 ano. E ela foi e fez um vídeo, né, colocou no Instagram dela e pediu para as pessoas divulgarem. Com 1 dia resolveram o problema dela. Mas por quê? Ela teve que ir nas mídias para poder reclamar. Imagina se todo mundo que estiver precisando de um atendimento, né, na área de saúde tiver que fazer um vídeo para poder ser atendido. A gente vai ficar realmente enrolado. A Kátia Cabral comenta aqui, professor Carlos, e fala uma coisa muito interessante. Ela fala que estão usando a falta de conhecimento da sociedade e tratando todos como ignorantes, desprovidos do que é certo ou errado. O que pode ou não pode ser feito. Isso, Kátia, isso é crime. Isso é improbidade administrativa, que quando um prefeito está falando, ele está falando em nome do município, em nome do órgão, né? Uma fala institucional. Na fala institucional não se pode mentir, porque se configura improbidade administrativa. E aí vem, mais uma vez, a importância dos vereadores. Eles podem estar provocando o Ministério Público, abrindo um processo, até mesmo de impeachment, por improbidade administrativa, e investigar. Porque se ele está tentando enganar a população, é crime e passível de impeachment. E a população tem que saber a verdade. Tem que, se ele está gastando em festa, é porque quer. Poderia estar usando esse dinheiro para gastar em outra coisa. Poderia, sem a menor dúvida, Tem 4, 5 formas de fazer isso, inclusive até passando para a Câmara aprovar o recurso de uma área sendo usado na outra. Tudo isso está na Constituição, está na lei. Então, professor Carlos, para fechar aqui, essa parceria, valor 165 milhões de reais, precisa de muita explicação e precisa dos vereadores falarem sobre isso na tribuna. Tem que ter coragem, vereadores de Barbacena,
ou fale bem ou fale mal. Mas eu queria ver um vereador explicando esse contrato aqui dessa PPP. E se vai ser cobrado a consultoria que o prefeito falou que seria de graça. Pois é, mano. O que a gente pede aos vereadores é simplesmente isso, né? A gente não quer que todos esses contratos aí sejam alguma coisa ilegal, não. A gente quer ter esclarecimento e a população saber, né? Porque amanhã ou depois a gente precisa ver o resultado positivo disso. Não adianta investir 165 milhões se daqui 25 anos a vacina estiver do mesmo jeito. Não adianta investir 18 milhões e 500 nos cubículos se a educação no ano que vem estiver do mesmo jeito. Então, eu acho que eles têm que, sim, mostrar por que foi feito, né, como que vai funcionar, porque daqui 25 anos, gente, o atual prefeito talvez não seja nem participe mais do cenário político de Barbacena, às vezes ele já tenha se aposentado do setor político, e aí? Como é que vai ficar o prefeito daqui a 25 anos tendo que explicar esse contrato de 25 anos atrás? Exatamente. A Kátia pergunta aqui no comentário dela, cadê os vereadores, né, que tem que falar pelo povo, fazer valer o direito do povo. Né? Se eles não fazem nada, eles são contra o povo. Então, realmente, professor Carlos. Agora, vamos encerrar essa parte de contrato. Como eu disse, nós estamos preparando um programa só de contrato. A gente quer convidar 1 ou 2 especialistas, pelo menos um vereador, para participar desse programa. Vamos passar um vídeo aqui, professor Carlos, de mais uma tristeza que está acontecendo. E acho que você quer fazer uma cobrança agora fora do programa Informação e Cidadania pessoal. Né, professor Carlos? Porque você está gastando mais gasolina para conseguir chegar em casa devido a isso que aconteceu. Esse vídeo foi um vídeo passado pela Rede Globo, tá, de televisão, e a gente vai passar eles aqui para você. Ontem voltou a chover forte em Barbacena, 2 pontes estão interditadas desde o dia 14, também por causa da chuva. Vamos para lá agora, saber da Thaís Fulim qual que é o cenário nesse momento. Bom dia para você, Thaís. Oi, Érica, bom dia para você e para todos. Então, a gente está aqui na Rua Bahia, onde essas 2 pontes estão interditadas, né? Uma delas, que é essa aqui que a gente está vendo agora, ela foi interditada logo depois da chuva do dia 14. A outra, que fica próxima à praça, né, da Rua Bahia, foi interditada no dia 28 de novembro, durante o Jogo do Brasil. As 2 pontes, né, foram danificadas por essa chuva aí do dia 14 e elas são importantes passagens para o Hospital Regional, né, que é passando por aqui, e aqui também dá acesso a uma das saídas da cidade, né, que chega lá na BR-265. Então, o fato dessas pontes estarem interditadas causa muitos transtornos aos motoristas, dificulta muito o trânsito aqui no local, que é um trânsito intenso, né, nos horários de pico. De acordo com a Secretaria de Obras, né, as reformas dessas 2 pontes já começaram. Essa ponte aqui deve ficar pronta em mais ou menos 25 dias, se não tiver chuva, e a ponte lá próxima à Praça da Rua Bahia, a previsão é de 7 dias também, desde que não haja chuva. A gente conversou com o secretário de Obras, que falou mais sobre isso. Vamos conferir? Nós tivemos um problema devido às fortes chuvas, principalmente no dia 14, agora de novembro. E fizemos a verificação técnica através de nossos engenheiros e verificamos a necessidade da interdição. Devido a essas chuvas, a parte da estrutura ficou comprometida. Então a Secretaria de Obras está trabalhando no sentido de recuperar o mais rápido possível essas 2 pontes para que libere para a população esse trânsito em tempo, vamos dizer assim, recorde. Tá? A primeira ponte que eu estou me referindo é a ponte próxima aí a Noé Lima, Rua Noé Lima com a Rua Bahia, que a gente, se der tudo certo, não chovendo, a previsão é em torno de 25 dias corridos. A estrutura das ferragens já estão sendo montadas aqui do lado, na nossa pedreira, para que a gente tente o mais rápido possível a liberação do trânsito aqui também. Olha, Aí, professor Carlos, o secretário de Obras dando um prazo aí de 25 dias, e a pergunta que eu faço já consertou uma vez, foi dinheiro jogado fora, qual o valor, quem que vai arcar com esse desperdício, e se vai consertar e toda chuva que der vai cair de novo, colocando em risco a vida da população. E, professor Carlos, seu caminho
Conta pra gente o transtorno diário. Bom, mais uma vez, né, o prefeito está me presenteando, não só a mim, mas todo o pessoal aqui do bairro Floresta. Acredito que algumas pessoas que passam por aqui, que vai ali por Santa Maria, né, 9 de março, eles também devem estar felizes, porque a gente está tendo, eu tenho, né, para vir aqui do bairro Floresta, eu tenho que passar pelo Nossa Senhora Aparecida ou pelo bairro Grogotó, na Prefeito Simontano, que é totalmente fora de mão para mim, porque o meu escritório é ali na Rua Bahia, né, perto da Santa Casa. Então, eu tenho que dar uma volta danada para poder chegar em casa. Eu lembro, mano, que aquela obra perto do posto de gasolina, né, que foi feita, depois de um ano parada, foi feita pela prefeitura. Muitos acidentes, né, professor Carlos, por causa daquela obra. Inclusive, está tendo de novo. O Aristeu disse que seria feito em 2 partes, aquela que foi feita e uma outra que não foi feita durante esse tempo todo de estiagem, não foi feito, né? E eu lembro, mano, que tinha um vídeo, teve vários, mas que eu lembro, uma pessoa que fez foi o Zé Malão falando dessa outra ponte perto da Pedreira, ele mostrando por baixo que ela também já estava muito deteriorada e falando que como estava mexendo na de cima, por que já não mexia na de baixo de uma vez? E hoje a gente vê que ela ali está por pouco, né, para cair, causando um transtorno para todo mundo, porque agora nem descer na contramão não tem jeito mais, né? Dessa vez não colocaram sinalização, mas tem pessoas que estão descendo de moto, também de carro, tem caminhão que às vezes não sabe e entra por ali, e às vezes fica agarrado ali, tendo uma dificuldade danada para voltar. Então, assim, o transtorno está grande de novo, né? Poderia ter uma lei, né, que a prefeitura ressarcisse, né, o combustível, os danos com a população desses bairros aqui. Igual ele falou, 25 dias, né, Ivan, para poder fazer... Veículo, acidente causado por transtorno de prefeitura, buraco, tudo isso aí, o cidadão ele pode entrar na justiça. E interrompendo o seu raciocínio um minutinho, Carlos, mas você falou do vereador Zé Malão, mandar um abraço para o Zé Malão e uma contribuição com o mandato dele também. O Zé Malão ele faz um belo trabalho de fiscalização, faz uns vídeos. Mas, vereador Zé Malão, você tem que fazer o pós a essas fiscalizações. Por exemplo, essa ponte, quando o senhor fez o vídeo, entrasse já na Defesa Civil, acionasse as autoridades competentes. Está faltando esse pós-vídeo, vereador. Se fizer esses pós-vídeos, você vai ser um dos vereadores mais atuantes da história de Barbacena. Acionar o Ministério Público, fiscalizar esses contratos, fazer o vídeo de algo que está parado, ver por que ficou parado, ver quanto que foi gasto e pedir ressarcimento aos cofres públicos. Então está faltando esse pós-vídeo, vereador. Se você fizer esse pós-vídeo, vai ficar excelente. Hoje mesmo eu vi um vídeo dele falando dos abrigos, o abrigo ali por perto da Ronda, eu vi o vídeo do Zé Malão, colocaram umas telinhas lá, professor Carlos. Aquilo ali não continua molhando todo mundo, mas vamos lá, professor Carlos, continua seu raciocínio, era só para contribuir mesmo. Pois é, e ali, igual ele falou, 25 dias para poder fazer a obra. Se não houver chuva, a gente sabe que agora é um período de chuva. Não tem como falar que vai ficar 25 dias sem chuva. Não vai. Então, essa chuva aí, essa obra aí, vai realmente começar e ser entregue lá para março, abril ou maio, né? Até lá, a população dali não precisa ficar iludida de que vai ter a obra ali, não, porque é bem provável de não ter, porque é período de chuva, né? E a gente vê também como a qualidade do capacete sendo utilizado na obra, né, mano? Todo torto, né? Então, pelo jeito, vai ser o mesmo tipo de qualidade de obra que a gente vai fazer. Mas, assim, é triste, mais uma vez. Aí vai falar assim, mas isso é uma obra lá de 1990 e tantos, que foi mal feita. Faça de novo aí. Dinheiro não falta, né? Sobre isso daí, professor Carlos, eu falei em um vídeo e vou repetir aqui. Prefeito que passou, passou. Quem foi candidato sabia dos problemas da cidade. Não tem que ficar falando de gestão passada, não. Ou tem competência para fazer daqui para frente, ou renuncia, ou não se candidata. Quem passou, passou e não tem como fazer mais.
Se fez errado, não vamos votar neles mais. Agora, se foi candidato, se elegeu, dá conta do serviço ou renuncia. Ficar falando, problema da gestão passada que estourou na nossa mão, como tem o costume de falar. Não está dando conta, não? Sai fora, dá lugar para outro. É só fazer a obra de novo, dinheiro não falta. Dinheiro não falta, eu acredito que uma obra daquela ali não vai ficar mais do que 50 milhões. Né? Milhões aí não falta, 50 milhões, faz aquela obra ali, faz igual foi feito lá na Avenida Sanitária, né? Já foi no outro governo, acho que da Danusa, do Martim, né? Que a gente não vê esse tipo de problema caindo lá a todo momento. Né? Fizeram bem estruturado as laterais do córrego ali, por mais que seja estreito, mas não cai. Né? Agora, o da Bahia, toda chuva, todo ano, é o transtorno, né, de água transbordando, carregando o carro das pessoas, né, derrubando ponte. Então, assim, ali são 4 pontes, né? 50% está deteriorado. Vamos ver se até abril eles fazem alguma coisa. A Kátia faz um comentário aí do vereador Zé Malon, ela fala que ele está mal assessorado, não tem estudo, mas tem conhecimento das verdadeiras necessidades, né? Os espertos puxam o tapete dele. Concordo em partes, eu acho que não tem como eles puxarem o tapete dele, mas acho que ele tem que ser mais atuante na parte documental. Ele tem que acionar o Ministério Público, acionar, convocar secretário, convocar prefeito, pedir explicações. Ele está indo nos lugares certos, como a Kátia falou, ele está com conhecimento das verdadeiras necessidades, mas não está sabendo como fazer o trabalho depois que ele verifica as necessidades. Está faltando só isso para o nosso vereador Zé Malon, que até me surpreende positivamente, está fazendo um bom trabalho, mas está faltando essa parte, professor Carlos. Pois é, a gente vê realmente fazendo, ele parou com aquele negócio de estar roçando o capinão. Sim, nós até criticamos isso daí, ele, na minha opinião, ele melhorou muito. Se ele está fazendo, não está filmando mais, mas eu acho que não está fazendo mais, está mostrando. As pessoas lá na Câmara batem muito nele por ele chegar lá e falar algumas verdades lá. Talvez ele não tenha um vocabulário tão rico para falar bonito para as pessoas, mas ele fala a verdade. Né? Ele fala o que está acontecendo na cidade e o que não está acontecendo também. E tem algumas pessoas que se julgam, né, melhor que ele, que ficam criticando ele lá dentro da Câmara. Inclusive, no dia que ele estava lá, segunda-feira, eu senti ele muito abatido. Ele ficou o tempo todo calado, ele não se pronunciou, somente no final, entendeu? Mas eu estou vendo que talvez ele esteja ficando cansado desse negócio, que ele chega lá e fala do pessoal, ao invés de, né, não, peraí, não é isso que está acontecendo dessa maneira. Talvez você esteja enganado. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Não, alguns vereadores realmente tentam diminuir ele, é o caso do Everton, né, do pastor Everton, do Thiago Martins, por várias vezes tentaram. Recentemente o Everton fez, mas nessa questão eu acho que até o Zé Malon sai bem. Ele escuta, depois ele vai lá e parte para cima, e é assim mesmo que tem que ser, vereador Zé Malon. Está faltando só o pós-fiscalização, a parte documental aí. Nessa questão ele enfrenta os vereadores, realmente eles tentam depreciá-lo, diminuí-lo, mas ele vai em frente e está sendo um bom vereador aí para Barbacena. Com certeza, e eu acredito que ele é um daqueles que consiga continuar também em 2024, né? Vamos ver. Professor Carlos, vamos encerrar por hoje, agradecer a participação de todos, agradecer a Kátia por ter feito esse programa junto conosco hoje, através de seus comentários, agradecer os nossos telespectadores. Se tudo correr bem, alguns compromissos de trabalho, mas se tudo correr bem, nós estaremos com o programa segunda-feira, às 21h30 aqui novamente, a segunda-feira que vem. Professor Carlos... Vamos lá, mais algum assunto para finalizar, professor? Não, é só agradecer mesmo a Kátia aí, que ficou o tempo todo com a gente aí, outras pessoas também que nos assistiram, né? Não comentou, mas nos assistiram aí.
agradecer, né, desejar aí um bom final de semana, né, que amanhã já é sexta-feira, tem jogo do Brasil, né, praticamente meio feriado, hoje feriado, amanhã é meio feriado, né, e depois já vem o sábado e domingo, né, e que semana que vem, dando tudo certo, a gente vai estar aqui de novo, e vamos continuar trabalhando para ver se a gente consegue ver uma cidade melhor lá na nossa cidade, melhor aqui no bairro Floresta, melhor até lá no centro da cidade, que às vezes a gente acha que não precisa de muita coisa. É lógico que se a gente comparar, né, com Nova Cidade, o centro não precisa de nada. Né? Mas se a gente começar a fazer obras, né, geral, daqui a pouco Nova Cidade vai estar bem, e o centro precisando de alguma coisa. Eu espero que todos os bairros e distritos sejam atendidos pelo poder público, né, que as pessoas estão pedindo, estão clamando. Não é de hoje, não é desse mandato, é de vários mandatos, mas esse fica mais evidenciado porque eu acho que usa muito a rede social para mostrar coisas que talvez não seja a realidade de Barbacena. Né? E as pessoas de fora acreditam que está tudo bem. Mesmo. Nos próximos programas nós vamos falar do Natal, valor gasto com o Natal, iluminação. E você que queria ouvir a gente falar do Natal hoje, volta lá no nosso programa de dezembro passado. A gente fez um especial onde a gente compara os gastos do ano passado com os gastos de outras cidades. A gente passa vídeo de outras cidades. E eu e o professor Carlos também filmamos, fomos pessoalmente a algumas cidades da região. Então, para começar a ter esse gostinho, você que gosta do nosso programa, mas perdeu esse programa, vai lá no meu canal do YouTube ou no Facebook do programa Informação e Cidadania, busca lá o programa de Natal de dezembro, para você já começar a ter um gostinho, e nos próximos programas a gente vai falar do Natal e dos gastos aqui de Barbacena e fazer comparação com outras cidades também. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, e fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.